Seja muito bem-vindo ao segundo trecho da jornada do Corredor que Viaja. Eu sou Carolina Bello e estarei com você nos 4 trechos da jornada. Aqui nós vamos conversar sobre como começar a planejar a sua viagem para correr, ou seja, como começar a trazer a sua viagem para correr do mundo dos sonhos para o mundo real. Bom, no trecho 1 da jornada, nós falamos que é possível viajar para correr mesmo que a pessoa não esteja esbanjando dinheiro. Nós mostramos os objetivos SMART, que é uma técnica que fornece critérios para orientar na definição dos objetivos. E também falamos sobre metas para alcançar esses objetivos. Caso você tenha perdido o encontro anterior, eu aconselho a ir lá, assistir ao primeiro trecho da jornada e depois voltar. Eu vou colocar o link aqui em cima no card e também na descrição desse vídeo. E ao final do trecho 1 vai aparecer o link para este vídeo aqui. Então, você pode ir em paz, que você vai voltar fácil aqui para o trecho 2 da jornada, ou seja, este slide. E antes da gente iniciar o trecho de hoje, eu gostaria de agradecer aos vários comentários que as pessoas que assistiram ao vídeo do trecho 1 da jornada, né? Elas deram seu feedback, elas colocaram sugestões e aqui estão alguns deles. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz em saber que mais pessoas estão buscando essas experiências positivas com a viagem para correr, né? Então, assim, isso é muito válido, isso é muito gratificante. Lembrando que temos a nossa segunda palavra-chave para que você garanta uma consultoria de viagem gratuita de 1 hora comigo, então fica aqui no trecho 2 da jornada até o final para saber como que faz. E agora que a gente já fez essa mini recordação, eu já agradeci aí pelos super comentários, eu estava ansiosa para isso, vamos dar início ao nosso segundo trecho da jornada do Corredor que Viaja. A partir do momento em que definimos que a gente precisa ou quer conquistar alguma coisa, é essencial fazer um planejamento que nos permita alcançar efetivamente esse objetivo. Então, planejar significa analisar, preparar e criar estratégias e condições para a concretização do objetivo desejado. Nós usamos o planejamento como uma forma de entender, de antecipar e prever o que pode acontecer no futuro, né? Os riscos que podemos correr, e aí a gente tenta minimizar os prejuízos imprevistos. E além disso, o planejamento nos ajuda a definir
o que é prioridade e como a gente pode caminhar mais rápido em direção aos nossos objetivos, né? E é importante ressaltar que não adianta, assim, nada você elaborar um planejamento que não entende as suas particularidades, né? É preciso, assim, conhecer que tipo de viajante que você é, quais as experiências que você valoriza, que tipo de transformações você busca com uma viagem. Então, por isso, nós vamos fazer um teste. Eu vou passando aqui as imagens com as perguntas e você vai marcar a letra que mais assim te representa, tá? E no final é só somar a quantidade para cada letra e conferir os resultados. Então, vamos começar. Primeira pergunta, né? Como é o seu planejamento de viagem? Então, vamos analisar cada uma e aí você marca a que mais combina contigo. Eu pesquiso poucas informações sobre o meu destino, não contrato agência, faço tudo sozinho, não me importo em me hospedar em hostels e decido meus passeios no próprio local. Isso é a letra A. Se você acha que combina contigo, põe aí um A. Se não, vamos ver o resto. Pesquiso de forma mediana, mas priorizo saber onde estão os melhores restaurantes, os locais que oferecem as melhores passagens do destino e onde posso fazer as melhores fotos. Posso ir com agência ou não, e não faço questão de contratar um guia de turismo. Letra B, né? E a letra C, sei tudo o que farei na viagem, gosto de viajar com agência e pacotes prontos, pois não preciso me preocupar com o dia a dia da viagem, acho muito necessário ter um guia de turismo. Então você põe aí, o que combina melhor com você na 1? A, B ou C? Vamos para a próxima. 2. Quando você imagina uma viagem, qual tipo de destino vem à sua mente? Um local pouco explorado pelas pessoas, como Jalapão, Chapada das Mesas ou algum país da Ásia ou da África. Letra B. Uma cidade que possui diversas opções de gastronomia, entretenimento noturno, museus, parques e shoppings. Letra C. Um resort com opções de lazer e que ofereça pacotes de hospedagem com alimentação e bebidas. Se tiver uma praia, melhor ainda. Então, número 2, letra A, B ou C. Coloca aí. 3. E como é a sua mala de viagem? Letra A. Levo somente itens básicos, afinal gosto de viajar leve. Letra B. Busco fazer uma mala não muito pesada. Tento combinar os looks, mas não deixo de levar, desculpa, uma roupa estilosa para sair à noite ou ir a algum restaurante chique. E letra C. Coloco roupas para todos os tipos de ocasião e não me importo se a mala ficará pesada. Então você marca aí, número 3, A, B ou C. 4. O que não pode faltar ao visitar um destino turístico? A. O contato com a população nativa, por isso ando de transporte público e vou a restaurantes, bares e parques frequentados por eles. Letra B. Uma ida ao restaurante da moda e aos bairros mais descolados, além dos locais instagramáveis. Letra C. Os museus mais famosos, os principais monumentos históricos e os shoppings do lugar. Então, número 4, A, B ou C. A 5 já está até aí, né? 5. Que tipos de fotos prefere? Letra A. Retratos da população local. Letra B. Pratos que experimento e de paisagens. E letra C. Selfies em monumentos turísticos. Então, número 5, letra A, B ou C. 6. Como prefere se hospedar? Letra A. Em quartos compartilhados de hostels para conhecer viajantes de outros países. B. Em lugares confortáveis, mas onde eu também possa conhecer pessoas. E letra C. Em um hotel com o máximo de conforto possível e, se eu tiver dinheiro, até mesmo em um 5 estrelas. Então, número 6, novamente. A, B ou C. 7. Em relação à comida, como você explora a gastronomia? Letra A. Prefiro provar comida de rua, pois é lá que está o verdadeiro sabor da gastronomia local. Letra B. Tento provar pratos locais que sejam saborosos e não tão famosos, de preferência em restaurantes estrelados. E letra C. Como os pratos famosos do lugar. Massa na Itália, salada grega na Grécia, bacalhau em Portugal. Então, número 7, letra A, B ou C. Vai anotando aí, hein? Que já já a gente vai ver o resultado. 8.
Você decidiu viajar. Opa! Você decidiu visitar um museu. E quando chega à porta do principal, está uma fila enorme. Tá errado isso aí, né? Você decidiu visitar o museu e quando chega à porta principal, está uma fila enorme. A gente olha, olha, olha e ainda passa o negócio, né? Mas enfim. O que você faz? Então você foi visitar um museu, quando chegou lá na porta, a fila estava gigantesca. Eu nem teria ido a esse museu, pois não gosto de ir a atrações tradicionais e clichês, letra A. Letra B. Eu fico na fila, pois eu quero muito admirar as obras de arte que o museu abriga. E letra C. Eu vou embora e volto para o meu hotel para descansar. Então, número 8, letras A, B ou C. E por fim não, ainda tem mais uma, né? 9. E quando é um idioma diferente do seu, como você se prepara para falar a língua nativa? Letra A. Aprendo o máximo de vocabulário possível, pois gosto de fazer amizade com os locais. Letra B. Aprendo apenas palavras relacionadas à gastronomia e cumprimentos. E letra C. Nem perco tempo, pois vou contratar um guia de turismo que falará com todo mundo por mim. Então, na 9, mais uma vez, A, B ou C. E a 10. Que tipos de lembranças você costuma comprar? Letra A, nenhuma. O que vale como lembrança são as pessoas que conheci e as aventuras que vivi. Letra B, temperos locais e uma boa garrafa da bebida típica do local. E letra C, imãs de geladeira e cartões postais que são comprados no shopping local ou nas feirinhas. Aí você vai fazer o que agora? Você vai pegar tudo aquilo que você já anotou, um A, um B, e vai somar. Quantas letras A você marcou? Quantas letras B você marcou? Quantas letras C você marcou? E aí a gente vai para o nosso super resultado aqui. Se você marcou mais a letra A, você é aventureiro. E no turismo ele é chamado de alocêntrico. Se você marcou mais a letra B, você é hedonista. E no turismo ele é chamado de mesocêntrico. E se você marcou mais a letra C, você é acomodado. Importante ressaltar que o acomodado aí não é acomodado daquela pessoa que, eu não quero fazer nada, eu tô aqui deitado para sempre, não. É acomodado de querer a comodidade, ok? E no turismo ele é chamado de psicocêntrico. O que é o aventureiro, né? Em uma viagem, você não gosta de ficar engessado por planejamentos minuciosos e adora ter surpresas no caminho, sejam elas boas ou ruins. Não se importa em passar por perrengues se a experiência final for incrível. Se você for um hedonista, você tem a mistura das duas características destacadas neste teste. Em uma viagem, gosta de se aventurar um pouco e até passar alguns perrengues, mas no final do dia não abre mão de curtir o conforto de um hotel, de saborear as receitas de um restaurante mais requintado e de se locomover com comodidade. E se você for um acomodado, você é daquelas pessoas que não abrem mão dos confortos de um pacote turístico, da comodidade, da companhia de um guia e da certeza de que não terão contratempos nem muitas surpresas durante a sua jornada. Para você, viagens boas são viagens sem surpresas e sobressaltos. Bom, então os resultados do teste, eles mostram os diferentes tipos de viajantes que existem, né? A gente já falou como eles são chamados no turismo, eles são classificados em alocêntricos, mesocêntricos, psicocêntricos, mas eu coloquei esse gráfico aqui para mostrar que nem é tudo a ferro e fogo, né? A gente ainda tem os que estão no meio termo ali, né? O meso-alocêntrico e o meso-psicocêntrico, porque é aquilo, na vida nada é tão determinante assim, né? Esses perfis, por exemplo, eles são aqueles que não são tão extremistas. Eles aceitam o extremo, mas também estão aptos aí a terem outras experiências. E esse teste ele mostra que entendendo as nossas características e o nosso perfil, a gente pode fazer um bom planejamento de viagem para correr. E aliás, esse planejamento ele deve levar em conta o tipo de perfil, porque imagina uma pessoa que é psicocêntrica, né, acomodada, assim, normal dela, por exemplo. E lembrando de novo que o acomodado aqui não é de uma maneira negativa, que a pessoa não quer fazer nada. Na verdade,
está relacionado ao comodismo. Ela prefere uma viagem cômoda, ok? Então, uma pessoa assim, ela não vai ter uma boa experiência, por exemplo, se a viagem for cheia de liberdade, de chegar ao local e lá que vai decidir como que vai fazer, quais serão os passeios, porque que ela precisa daquele controle, de saber o que ela vai fazer a cada dia. Então, é importante ressaltar que essas características também não são imutáveis, tá? Elas também podem mudar ou não. As pessoas podem continuar assim também. Por exemplo, ao longo dos anos eu fui mudando o meu estilo de viagem. Eu acampava. Hoje eu já prefiro um conforto maior. Isso é normal. E isso nós vamos descobrindo à medida que vamos viajando. Então, por isso também que eu assim super incentivo que todo mundo viaje, porque é uma maneira assim, todo mundo viaje, né? Porque é uma maneira mais fácil de descobrir o seu estilo de viagem. O teste é apenas um norte. Você vai saber vivenciando a experiência. E existem dois motivos pelos quais as pessoas não atingem os objetivos. Ou elas não fizeram um bom planejamento, ou elas não executaram o seu planejamento. Sem planejamento, o caminho a ser trilhado ele vai se tornar mais exaustivo, além de ser propenso a prejuízos causados por decisões erradas ou ações até mesmo desnecessárias que podem te limitar de se aproximar do seu objetivo, né? E aí a gente vem aqui, já que a gente falou sobre isso, a gente já sabe a importância, né, do planejamento, nós vamos começar a colocar em prática. Então a gente vai em busca da sua realização, em busca desse planejamento. E o que seria importante levar em conta nesse planejamento? Primeira coisa é escolher a corrida, escolher o seu destino. Então, assim, se eles não estiverem definidos, muitos outros itens da sua lista, eles não podem ser pensados. Então, assim, para onde que eu vou? Você tem que pensar que tipo de corrida você vai querer fazer. E são vários, né? Aí tem alguns exemplos, por exemplo, ó, corrida de rua, de trilha, de montanha, de orientação, de aventura. E cada uma vai ter a sua especificidade. Por exemplo, a corrida de rua, ela é a modalidade praticada em ruas, em avenidas, em locais abertos com a variação de solo. Já a corrida de trilha, ela é feita em ambiente natural, por caminhos, trilhas, montanhas, florestas, planícies, praias, até mesmo em locais cobertos por gelo, por neve. Então, assim, e a regra é que essas vias pavimentadas, elas não devem exceder 20% do percurso. Então, é mais uma coisa mais natural. A corrida de montanha, ela é também realizada fora do asfalto e inclui aí subidas e descidas. Então, para ser uma corrida de montanha, o percurso deve ter no máximo 20% de superfície pavimentada e um mínimo de altimetria acumulada, que é a soma, né, das subidas e descidas, tendo como base aí o nível do mar. Então, vai variar de acordo com a distância. Já a corrida de orientação, ou às vezes as pessoas falam orientação, mesmo é uma modalidade em que o praticante ele tem que passar por pontos de controle marcados de determinado terreno no menor tempo possível. E aí ele vai usar um mapa, uma bússola. E a corrida de aventura é uma competição feita em equipes que tem várias modalidades de esporte de aventura, não só corrida, e a orientação, com navegação, né, de mapa e bússola. Então, assim, muita coisa, né? Muita possibilidade. A gente também tem que ver a questão do clima e da altitude, por exemplo. A meia maratona de Punta Arenas, ela tem um clima completamente diferente do clima da maratona de Luxor, por exemplo. A primeira, né, Punta Arenas, ela é gelada, já Luxor não é. E aí é importante, não é só pelas roupas que você vai usar no dia da corrida, mas também pelo treinamento pelo qual você vai ter que passar, né? A gente também tem problemas com a altitude. Uma prova aqui no Rio de Janeiro, no nível do mar, é bem diferente de uma prova no Atacama, por exemplo, a 2.500 metros de altitude, ou a Machu Picchu a 3.200 metros de altitude, né? Então, tudo precisa ser levado em consideração na hora que você estiver escolhendo a sua corrida. E já que a gente falou de roupas, a gente também tem os materiais obrigatórios e os materiais recomendados. Em algumas provas, certos equipamentos eles são obrigatórios por questões de segurança. E aí a gente tem roupas especiais, como cobertores térmicos, apitos, entre outras coisas. E caso você não leve, você pode não participar da prova, né? Isso acontece normalmente em provas de trilha, né, de montanha, de aventura, mas algumas provas de asfalto também podem solicitar. E aí você vai falar assim, pô, mas como que eu vou saber se ela pede ou não? Verifica sempre o regulamento. É esse documento que vai trazer todas as informações importantes sobre a prova e que normalmente a gente não lê, né? A gente deixa para lá.
Uma coisa importante também a se levar em consideração é a questão da qualificação. Existem provas que pedem índice, outras pedem indicações de outros atletas e outras pedem pontos que têm que ser conseguidos em outras provas antes, né? Então, assim, é preciso conhecer as regras para não ter problemas. De repente, você treinar, treinar, treinar e não poder se inscrever, por exemplo. Também é importante verificar se é necessário um atestado médico. Algumas provas elas podem exigir atestados médicos, propriamente dito, né, o atestado, ou então você tem que preencher um questionário com perguntas sobre saúde e termos de responsabilidade. Isso acontece principalmente com provas internacionais. Se você for correr na França, por exemplo, o atestado ele é obrigatório para todas as provas. E as provas maiores, elas ainda aceitam atestado em inglês, mas algumas só aceitam em francês. Então, assim, é preciso estar sempre atento a essas informações. E aí, algumas provas nacionais, elas também exigem atestado para efetivar a inscrição. Um exemplo é a Maratona de Foz do Iguaçu, né? A Maratona Internacional de Foz. A organização ela só efetiva a sua inscrição após o envio do atestado e da cópia da identidade por e-mail. Novamente, e como eu vou saber se a prova exige algum documento para fazer minha inscrição ou para retirar o kit, por exemplo? A resposta é, de novo, verifique o regulamento, ok? E já que falamos de documentação, depois de escolher a prova, o destino e tudo mais, é importante verificar quais são os documentos obrigatórios para que você possa viajar. Então, a gente tem aí passaporte, RG, vistos, certificados internacionais de vacinação, exames, seguro viagem, permissão internacional para dirigir, entre outros. Mas, assim, além desses documentos, também é sempre bom você levar comprovantes de hospedagem, fatura de cartão de crédito, comprovante de renda, aí seja o contra-cheque ou imposto de renda, notas fiscais eletrônicos, receitas de medicamentos controlados, tudo para evitar maiores problemas também, né? Você também precisa definir a duração da sua viagem. Esse ponto a ser levado em consideração qual vai ser esse tempo disponível para você viajar? Você vai correr, mas você vai chegar antes da prova? Você vai ficar depois da corrida? Vai ser um bate e volta? Vai ficar só um final de semana? Vai poder esticar? Se pode, quanto tempo? Lembrando que é importante assim a gente chegar com um período de antecedência para determinadas provas para descansar, principalmente para se aclimatar quando a gente tem a questão de altitude, de clima, e também para pegar o kit. E claro, se você tiver mais tempo disponível, deixe para fazer os passeios depois da corrida, porque você imagina, treinou, 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 viajou, passeou horrores antes da prova e aí quando chega o dia da corrida não aguenta correr de cansaço. Ou seja, tempo e treinamento jogados fora. E isso é muito triste, né? Outra coisa importante, né? Os gastos essenciais aí durante a viagem, a gente tem vários. Faça sempre um planejamento de gastos. Então, a gente tem alimentação, passeios, compras, transporte, hospedagem, passagens aéreas, seguro viagem e gastos extras. Então, a gente tem sempre que pensar nisso, sabendo quanto dinheiro a gente precisa ter para viajar, quanto que a gente vai necessitar para essa viagem, a gente pode desenvolver maneiras de economizar. Mas eu acho que isso sempre cabe repetir, principalmente aqui nessa parte de planejamento financeiro, né? O que conta mesmo é definir as suas prioridades. Sabendo o que você quer, fica muito mais fácil pensar em guardar dinheiro para que você possa viajar. Eu sempre conto uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhava na prefeitura aqui do Rio, né, da cidade do Rio. A diretora ela veio me perguntar se eu queria participar do se eu iria participar do conselho de classe. Aí eu falei para ela que eu já tinha avisado que não, porque eu ia viajar. Ela lembrou e beleza. Mas aí tinha uma colega minha que estava na sala dos professores e ouviu a conversa. Ela estava no computador e, assim, para mim, ela estava concentrada no que ela estava fazendo lá, no trabalho dela. Mas depois eu vi que não era bem assim, não, né? Passou um tempo, ela perguntou: Você vai viajar para onde? Aí eu pensei, cara, se eu falar que eu vou para Londres, vai me achar metida, né? Porque tem isso. Mas se eu inventar, ela pode ir lá perguntar para a diretora e quem vai passar como mentirosa sou eu. Então eu vou falar a verdade sempre melhor e tal. Eu falei assim: Londres, vou para Londres. Ela calou, voltou pro computador e tal, tchuc, 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 tchuc. E eu também continuei o que eu estava fazendo, nem lembro o que era. Daqui a pouco, ela do nada perguntou: Quem pagou a sua passagem? Eu falei: Hã? Gente, como assim? Mas eu respondi, né? Eu mesma paguei. Como assim? E aí, novamente,
Silêncio. Ela ficou digitando, eu fiquei fazendo as minhas coisas, daqui a pouco ela levantou e falou assim, sozinha, né? Ah, eu vou passar a usar roupinha e a viajar mais. Cara, eu achei aquilo tão fora da realidade que eu não tive uma resposta para ela no momento, sabe? Assim, mas hoje eu até acho engraçado e até super interessante essa colocação dela, porque na verdade, assim, vamos pensar, para quem não tem uma herança ou um monte de dinheiro sobrando, se quiser viajar, vai ter que se planejar e escolher o que prefere. Vai comprar roupa cara, vai sair para beber, vai comer em restaurante arrumado, ou até mesmo comer em restaurante todo dia, quem trabalha fora e tal, ou não vai fazer isso, ou diminuir essas práticas, tudo bem? E o dinheiro gasto com essas atividades, ele pode ser economizado e usado para viajar. Então, às vezes, você prefere comprar roupas mais baratas, fazer a comida para levar, comer em casa. É uma economia. Então, assim, tudo é uma questão de prioridade. Aqui a gente também tem que pensar na melhor forma de levar o seu dinheiro, né? Vai ser via papel moeda, cartão de crédito, cartão pré-pago? Uma questão importante é lembrar de ter cuidado ao usar o cartão de crédito, de pesquisar para garantir a melhor cotação da moeda. Então, assim, esses são assuntos que não vão ser aprofundados aqui, mas que realmente eles são importantes de serem levados em consideração na hora que você for fazer esse planejamento. Pensa nos limites que você vai querer gastar. Quanto você vai gastar com presente? Você vai querer comprar um tênis? Você vai comprar um relógio GPS? Na hora de organizar o orçamento da viagem, pense sempre nisso, porque ao definir limites, você tem um controle maior e você diminui as chances de gastar mais do que poderia e voltar atolado em dívida. Aí você vai se lembrar da viagem não pelas experiências sensacionais e incríveis que você teve, pela corrida maravilhosa, mas pela dor no bolso, né? Digamos assim. E isso não é nada agradável, né? Faça também um planejamento dos passeios, né? A gente já sabe o dia que a gente vai, a quantidade de dias, já sabe tudo. Agora é a hora de começar a esboçar o roteiro. Então, que experiências você deseja vivenciar? Quais as transformações que você deseja com essa viagem? Parece uma coisa assim meio esotérica, mas pensar sobre isso faz uma grande diferença na viagem, porque decidir o que você deseja conhecer nos locais, ele é importante, porque algumas atrações elas se esgotam rápido, então você precisa reservar logo. Outras, elas não vendem o ingresso na hora, então você tem que comprar com antecedência. E outras têm filas enormes, então comprar com antecedência também ajuda, porque aí você vai para um local diferenciado, não fica lá na fila. Aliás, falando em filas enormes, assim, veja sempre se o local que você está indo tem os famosos passes turísticos, né, que são chamados de welcome cards ou algum instrumento para entrar mais rápido, como os fast passes da Disney, por exemplo. No caso dos welcome cards, você pode comprar em aeroportos, bancas, em locais de serviços turísticos e até mesmo em outros locais. Dependendo do passe, ele oferece transporte público ilimitado, descontos em várias atrações, entrada diferenciada em determinados locais. Eu usei em Paris para visitar o Louvre e foi assim, excelente. A fila estava gigante e nós entramos ó, rapidamente. Aliás, eu acho que eu tenho uma imagem muito positiva do Louvre, justamente por conta dessa experiência diferenciada de entrar sem enfrentar fila. E olha que assim, eu nem queria visitar o Louvre. E hoje, se eu voltasse a Paris, eu deixaria um dia inteiro para explorar esse museu, né? Comprar com antecedência também vai te ajudar bastante a economizar na viagem. Você pode pagar com antecedência por alguns passeios, e isso é bom, porque os seus gastos vão sendo diluídos no orçamento durante o planejamento. Então, é menos uma coisa para contar na viagem e custar tanto, né? Falei, né, também sobre essa questão de se tiver mais tempo disponível, deixe para fazer os passeios depois da corrida. É claro, se você não tiver esse tempo e, cara, não vai ter oportunidade tão cedo de voltar, arrisca e faz. Mas lembre-se de que você pode estar cansado, né, para depois chegar no dia da corrida e ter um piripaque aí. Então, vamos evitar esse tipo de coisa, né? Quanto menos a gente sofrer piripaques no caminho, melhor. Afinal, a gente treinou para aquela corrida, a gente quer aquela corrida. Bom, de novo, né? Bastante coisa. Mais um dia em que a gente falou bastante. O nosso tempo ele está acabando e eu preciso finalizar o trecho de hoje, onde a gente falou sobre planejamento. Nós vimos também uma parte do que precisamos fazer para trazer a viagem do mundo dos sonhos para o mundo real. No encontro de amanhã, nós vamos falar sobre as etapas finais para que isso tudo aconteça. Então, a gente falou uma parte hoje, vai
falar amanhã. Eu procurei colocar assim o máximo de informações nesses 4 dias de jornada. Você tá vendo que tem bastante coisa, mas é aquilo, né? O tempo é limitado. A gente não pode ficar aqui horas e horas e horas e horas. Claro que para quem quiser avançar e se aprofundar, nós temos o curso Planejamento de Viagem para Correr, mas mais para frente eu vou falar sobre isso. Por enquanto, eu só gostaria mesmo que você aproveitasse a jornada. E antes da gente finalizar a jornada de hoje, lembre-se dos nossos desafios. O desafio do dia é você encontrar essa foto que já está lá postada no Instagram, @viajarcorrendo, e fazer um comentário dizendo que tipo de turista você é. Fez o teste, descobre, né? O prêmio do trecho 2 da jornada do Corredor que Viaja vai ser uma carteira de viagem com espaço para cartões, passaporte, notas e até mesmo para colocar o telefone. Olha que legal. O sorteio vai ser realizado amanhã e é válido para envio apenas para endereços no Brasil, tá, gente? Então, assim, tá no Brasil, quer participar? Boa sorte! E o vencedor do desafio de ontem já foi divulgado. Se você não sabe se foi você, corre lá na postagem do Insta, não perde essa chance. E eu disse também que teríamos um mega desafio. Ele é mega porque você vai ter que anotar as 4 palavras secretas, as 4 palavras-chave durante a jornada do Corredor que Viaja. Uma palavra-chave por dia. Cada dia será falada, então, uma palavra e anotando as 4 palavras-chave e enviando por e-mail, porque eu sei que tem gente que não é adepta ao Instagram, então, assim, dá mais chances a elas para poder participar também. Ou pelo direct do Instagram, você vai receber uma consultoria de viagem de 1 hora comigo, gratuita. Essa consultoria, ela custa R$ 150 a sessão, então, grátis, totalmente grátis. Enviou as palavras corretas, as 4, ganhou, tá? Automaticamente. Ontem nós já tivemos a palavra secreta do encontro 1. Se você perdeu, corre lá. E hoje a palavra secreta para o desafio final da jornada é liberdade, ok? Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Se sim, não deixe de colocar aqui nos comentários deste vídeo. Se preferir, você pode enviar na caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram ou por e-mail, o que você preferir, ok? E se você gosta desse assunto relacionado a planejamento de viagem para correr, quer saber mais, aqui estão alguns canais onde você pode ter maiores informações. Nosso Instagram, @viajarcorrendo, e o site www.viajarcorrendo.com.br. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Aliás, já vimos, mas não custa repetir que o Viajar Correndo é bastante especializado em planejamento de viagens para correr. Aqui nós temos os serviços oferecidos em relação ao planejamento, né, de uma viagem para correr, e isso inclui várias coisas, né? O material gratuito nas redes sociais, no site, no YouTube, no podcast. A gente também oferece serviços de roteiros personalizados para quem ainda não se sente à vontade para montar a sua própria viagem, ou até mesmo a pessoa que não tem tempo ou não quer ter trabalho, como eu sempre falo, é difícil, né? Chatinho, então tem que ter uma paciência um pouco maior. E também a gente está produzindo materiais para ajudar as pessoas a organizarem as suas próprias viagens. Então, se você ainda não conhece tudo isso, sugiro dar uma explorada por lá nos nossos canais aí, nossas redes. E, como não poderia deixar de ser, deixe uma reflexão baseada em Alice. Às vezes, eu acredito em 6 coisas impossíveis antes de tomar café. O que isso significa, gente? Sempre que encontrar alguém te dizendo que isto ou aquilo é impossível, lembre-se sempre dessa frase. Quando você acredita, fica mais fácil alcançar os resultados. E nem é só de mundo esotérico isso não, tá? Já existem pesquisas que comprovam que o cérebro, ele ignora determinados sinais de desmotivação, digamos assim, quando a pessoa acredita piamente que vai chegar a um determinado objetivo, né? Então, dessa forma, pense nisso sempre. Busque sempre, como é que fala? Pensar em coisas que são impossíveis, mas que você vai conseguir porque você está focado naquilo, né? E outra coisa importante, eu vou enviar o super teste, que tipo de viajante você é, e aí você pode fazer o download, passar para os seus amigos, ver que tipo de viajante são seus amigos e tudo mais. Então, caso você tenha recebido o link para esse vídeo de um amigo ou simplesmente ele foi sugerido para você pelo YouTube e você ainda não se cadastrou na jornada do Corredor que Viaja, clica no link da descrição do vídeo, que está aqui embaixo,
ou lá na bio do Instagram, que ficar mais fácil para você, e aí você faz a sua inscrição. Não se preocupa porque o cadastro é gratuito, você não vai pagar nada e você também só vai receber informações e os materiais e os lembretes da jornada. As outras informações sobre viagem, corrida, planejamento e tudo mais, eu envio para quem assina a newsletter do Viajar Correndo, não é o caso aqui. Então não tem overdose de e-mail, né? Mas é claro que se você quiser receber o link para cadastro na newsletter do Viajar Correndo, ele também está aqui na descrição do vídeo. A gente não perde uma oportunidade, né? Temos várias possibilidades aqui. Então vai que a pessoa quer. Hoje eu vou ficar por aqui. Um super beijo. E eu aguardo você amanhã para o nosso terceiro dia da jornada do Corredor que Viaja. Então, até mais!